E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Olha, o dia foi agitado, hein? Pois é. Quinta-feira é assim, né? Elimina uma pessoa e depois tem a prova dos donos, né? Da casa para ver quem vai ser o próximo ou a próxima dona, né? Pois é, né? Tudo num dia só, né? E demora para começar a prova. Nossa Senhora, como demora. Eles ficam mais de uma hora esperando, né? Aí depois eles descem, aí começa a prova. A prova hoje foi legal, viu? Gostei. Achei bem legal. Mas olha, Nossa Senhora, hein, Record? Enfim, né, gente? Antes de nós falarmos da nossa querida e amada La Grande Conquista, maravilhosa, né? Nós vamos dar aquele girozinho rápido, aquele bem rapidinho, assim, aqui, ó. Passar rapidinho, só pra gente atualizar as novas, né? Então vamos que vamos, né? Antes de qualquer coisa, eu peço um like para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês façam toda aquela coisa maravilhosa, que é compartilhar, né, para ajudar. E quero agradecer sempre por vocês estarem aqui, né? Que vocês tenham um tempo disponível do horário de vocês para me ver, né? Muito obrigada que vocês tenham esse tempo, tá? Enfim, vamos lá para as nossas rápidas. Pois é, gente, eu achei tão lindo hoje, sabe? Rolou nas redes sociais. Uma mãe foi avisada, né? O filho estava em coma há 16 dias. E, gente, é, quanto mais tempo o ser humano fica em coma, é pior. Tem que ficar menos tempo possível, né? Existe coma induzido, né? Que é quando eles colocam a pessoa para poder, enfim, né, fazer outros tipos de coisas, né, necessárias para a pessoa não sofrer e tal. E o natural, né? Na reportagem não diz, tá? Se ele foi como induzido, né, o garoto, uma criança em coma natural. Sei que ele acordou depois de 16 dias, provavelmente foi um coma natural, né? E aí ela vem correndo, né? Parece que ela recebeu a notícia. E aí ela vem correndo, ele bonitinho, abraça ela, sabe? Chama ela e abraça. E ela vem toda feliz, né, pra ele. Olha que bonitinho, gente. Achei tão lindo. Ai, que gracinha. Que bom, né? Que bom que ele acordou e ia dar tudo certo, né? Ai, emocionante. É muito bonito, gente. O vídeo é lindo. Pois é, né, gente? O Gil do Vigor tá bem ativo, né, nas redes, né? Por conta da tua irmã, né? Por conta da irmã dele, né? Claro. E aí ele colocou que a Janiele já conseguiu uma publi. Que bacana, né? Aí a reportagem diz que de planta ela não tem nada, né? É verdade. E aí já conseguiu uma publi para ela. Poxa, legal, hein? Parabéns. Arrasou, né? Menino, vocês estão sabendo? Arthur Aguiar, né? Anunciou que está com uma namorada nova, né? O nome dela é Jennifer. E adivinha só, Arthur Aguiar vai ser papai novamente? Pois é, né? Não, mas bens a Deus, né? Que venha com saúde, né? E aí vai ter uma irmãzinha ou um irmãozinho, né? A filha dele com a Maíra, né? Que legal, que bonito, né? Que abençoado, né? Criança é uma bênção, né? Parabéns, Arthur, né? Pois é, gente. Hoje teve um leilão do Neymar, né? Ele fez para arrecadar fundos para ajudar, né? Projetos, essas coisas assim, entendeu? E aí teve muito comentário, né? Ele não falou com ninguém por conta daquelas coisas todas que aconteceram durante a semana, né? Falando dele, da moça, enfim. E aí, né, ele fez o leilão, né? Várias pessoas, é claro, arrecadaram coisas, né?
Mas eu achei curioso esses daqui. Eu trouxe para vocês, né? É, a filha do Silvio Santos, né? A Silvia Bravanel, ela estava lá no leilão, né? E ela resolveu, né? Dar uma ajudada. E ela arrematou uma partida de poker com o Neymar. Sabe quanto? 700 mil. É, 700 mil. Para jogar uma partida de poker. É. Aí teve uma outra pessoa, uma moça, ela arrematou um convite para a farofa da GK. 80 mil. Aí teve um moço também que arrematou a camisa autografada, tá? E duas passagens para o jogo do Real Madrid, tá? Ele pagou 850 mil. É, pois é. O Neymar conseguiu bastante coisas. A irmã do Neymar estava apresentando e as pessoas falaram muito da roupa dela, que a roupa não era própria para isso, que ela estava assim, o pessoal falando um monte de coisas dela, né? Comentou várias coisas dela. E ela estava apresentando, né, junto com um jogador da seleção, né, Rodrigo, e aí tem um momento que ela tipo jogou uma indireta, nossa senhora, a pessoa na internet tá metendo o cacete nela e tal. É isso. Mas enfim, gente, hoje foi rapidinho mesmo as notícias. A gente está sempre aqui, né, de volta, né? E vamos partir pela grande conquista, que eu não quero que o vídeo fique muito grandão, não, ou vamos atrapalhar vocês, né? Quando a gente fizer live, a gente fica mais à vontade, né? Pois é, gente. Eu vou partir para eliminação, tá? E depois os donos da casa, porque assim o dia foi de apreensão, né? E de quem que ia sobreviver, né? E eu disse aqui ontem que nas enquetes a maioria saía o Bruno, e tinha algumas que ele estava até se aproximando da Gisele, né? Tem o Gato Pingato, assim, mas no geral era o Bruno, né? Que estava para sair realmente. E foi o que aconteceu, né? A Mariana fez umas perguntas antes de anunciar a saída do Bruno. E aí, menina, deu uma discussão e rendeu até para depois da prova dos donos, tá? Não foi só uma mulher. Foi uma mulher e um homem que ganhou. Os donos da casa. O negócio rendeu, gente, olha. Tudo porque o Bruno foi falar na hora que a Mariana fez aquelas perguntas, né? O Bruno foi falar assim: ah, vocês tratam a gente como se a gente fosse um monstro, né? E aí, depois disso, houve algumas falas na Gisele dizendo que não conversa com ela e tal. Nossa, aí a Natália começou a falar um monte de coisas, né? Muitas coisas. E aí depois a Janiele falou também muitas coisas também, né? Que nunca votou nela, essas coisas assim, entendeu, gente? Eu nunca votei em você, e enfim, né? E aí, a Sandra também pediu a palavra, né? Que a Mariana perguntou se alguém queria falar. Aí a Sandra virou e falou que a Gisele tem esse jeito dela, como eu já falei para vocês isso. A Gisele tem esse jeito. Eu já reparei isso, já observei e vi que ela é assim, né? A Gisele tem então as palavras de Sandra, né? Poder. Sim, ela não quer fazer amizade. Pronto, acabou. Vocês ficam correndo atrás de Gisele. Eu só corro atrás de alguém uma vez. Eu não fico correndo atrás de ninguém. Aí olha, isso deu um bafafá que vocês não imaginam. A Janiele nem tá falando direito com Sandra por conta dessa história. E aí elas começaram a discutir, discutir, discutir. Aí a Mariana cortou, né? Porque queria anunciar, né? Porque ela deu o anúncio que o Thiago Servo, né? Que todo mundo sabe que ia ficar. E aí, quando veio do intervalo, menina, foi uma discussão. Aí botaram ele, né? A briga, né? A briga da Sandra
com a, com a Janiele, e não era nem a Natália que tinha começado a falar. Aí, de repente, a Janiele foi falar também, e aí acabou que a Sandra se meteu, né? O Murilo também meio que entrou na briga, assim, mas bem a lavanter, né? Falou algumas coisas com o Tala antes dele sair. Aí depois, olha, eu sei que eu, gente, olha, vou falar um negócio pra vocês. Aí depois o Bruno foi eliminado, ele falou com todo mundo. Mais um jogador de Titã saindo. Ai, gente, olha, eu tô perdendo até as forças. Vocês já observaram que eu tô perdendo? Não é, não, olha, não é porque o ar, a umidade do ar tá baixa, não. É porque eu tô começando a ficar sem fôlego de ver tanta planta lá dentro. Aí eu tô vendo os jogadores saindo, 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 e as plantas fazendo fotossíntese lá dentro. Tem umas que nem isso. Ai, nem fotossíntese. Aí as plantas estão ficando, meu Deus do céu, ajude. Ajude, tirar as plantas, porque tá difícil. Aí hoje eu tô assim, ó, esgotada. De olhar tanta planta. Pô, meu Deus do céu, é o que aquilo, gente? É a floresta amazônica. Ai, enfim, vou voltar pro fôlego. É porque realmente tá tirando meu fôlego. Aí, né, ele chorou muito. Chorou muito, chorou muito. Aí emocionou todo mundo. Até Natália, né? Chorou. Não chorou, né, ficou emocionada, né? Chorou, debulhou em lágrimas, mas não é isso, né? Mas ela falou com ele direitinho e tal, né? E aí eles fizeram a hora, né? Porque, nossa senhora, como demora, viu? Depois que o Bruno saiu, todo mundo falou com ele, deu show pra ele. Era do jeito dele, ele estava jogando. E dessa vez ele não foi o primeiro a ser eliminado, coisa que ele tinha pavor, né? E ele fazia as coisas do jeito dele, entendeu? Podia não ser maravilhosamente bem, tão estruturado, né? Tão elaborado, um jogador nato mesmo que está ali jogando mesmo sério, bacana, legal. E tem gente ali que está jogando, gente, sabe? Assim, até disfarçadamente eu vejo jogando. Mas tem gente que está ali realmente a passeio, infelizmente. Teve até uma pessoa que me surpreendeu com a atitude, mas enfim, vou chegar lá. Aí tá, né? Aí esperaram, 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 ficou aquela discussão de Janiele, Sandra, menina, mas aí tá. Aí desceram, né? E demorou mais não sei quanto tempo, né? Mas enfim. Aí tá, e começaram a dinâmica. A dinâmica hoje foi legal, viu? Eu gostei mais do que da semana passada. Tinha uma roda, tá? Uma roda escrita assim, velocidade, tamanho, né? Várias características dos animais, que era uma roleta, gerava, né? As donas da casa tinham que girar essa roleta, né? Os participantes. Os participantes, né? Cada um sentou numa cadeira e tinha um número. Cada número tinha um quadro com as letras do alfabeto, duas letras, desculpa, duas letras do alfabeto. Entenderam? Aí como é que consistia? A pessoa sorteava, né? A outra para poder participar com ela. Como era número um, ia lá, apanhava, tinha duas cartas. Ele olhava, fazia uma comparação das duas cartas, qual era melhor, qual animal era mais forte, né? Uma velocidade, o peso do animal. O que tinha os números maiores, eles pegavam a carta e levavam para jogar com uma outra pessoa. E eles ali, o primeiro que ia, né? Que viria lá, tinha uma urna, sorteava para jogar com outra pessoa. E a mesma coisa, a pessoa ia lá no número dela, né? Tinham duas cartas, você escolheria qual que era melhor para você jogar. E aí eles faziam uma comparação dessas características dos animais e gerava a roda. Aquele velocidade, comprimento que saísse, que tivesse um número maior, ia, ia permanecendo no jogo, né? E quem não ia perdendo a vida. Cada participante tinha 3 vidas, tá? Então foi assim. Não sei se vocês entenderam, tá? Eu espero que eu tenha entendido, né, gente? Será que eu expliquei direito? Né? Basicamente era isso. O resumo da prova era essa. Vocês entenderam? Tinha um que ficou Thiago Servo e Victória. A Victória, com muita sorte, o animal dela era muito bom, assim, de números.
né? Então ela eliminou mais de uma pessoa. Foi bom, né? E aí ficou Thiago Servo e Victória. E a Victoria acabou levando melhor, ainda sobrou uma vida, né? Era pra ser dela, né? Como dizem, era pra ser dela. E aí ela foi, analisou, e aí levou isso. Eu achei uma jogada boa dela, viu? Eu achei muito inteligente dela, mas teve gente que não gostou muito, não. O Murilo ficou meio assim. O Murilo não entendeu. O Murilo não entendeu. Ela pensou, eu não vou jogar ele lá, entendeu? Porque o casal. Então ela deve ter pensado assim, eu não vou jogar ele lá. Até porque eu já vi ela falando que ele já foi pra Berlim, então ela não quer que ele vá novamente. Aí ele ficou meio assim. E não com ciúme do Suíta, não. Por ela não ter levado ele. Ficou meio assim, sabe? Meio mexido. Acho que você é que não quer curtir comigo. Enfim, Pô, aí ela, para. pô, que você curtiu e tal, comentou, Tem pá, 7 blá, dias pra blá. curtir banheiro ainda. Depois eles deitaram na cama, ela Não, falou eu digo pra de ele, modo porque geral ele viu mesmo. uma hora, virou pra ela e falou assim, Então, não tô precisa me falando de modo colocar lá geral mesmo. como Que você fica visitante, falando, não. ai, não Eu quero nem ficar gosto de aí, não sei ficar o lá que, dentro. acho chato, acho ruim, não sei o que, tem que ficar indo e Aí ela voltando, ficou meio vindo com um monte de chateada, coisa né? negativa. Dele ter falado Não posso isso, achar Relacionado a isso, e, não. isso. e ele ficou chateado, né? Tanto que na hora que ela ganhou e ela fica assim olhando para ver quem que ela vai escolher, ele levanta a mão e fala assim, eu. Ela, não, não, não. Então, olha, ousada, né? Parabéns, gostei, né? Até que enfim, né? Uma pensante, né, gente? Porque é um jogo, gente, é um jogo, né? Não é férias. É de férias, será? Olha, não é um jogo não, né? Hum. Aí, né, ela conversando com ele, tal, deitando na cama. Ele, mas se não fosse minha opinião, não? Ela, é claro que pode, eu não tô dizendo que não, né? E ficou meio assim, ficou meio balançado. Não sei por quê, acho que ele não entendeu. Ele não entendeu o porquê ela não colocou ele. E é tão óbvio, né, gente? Meu Deus. Aí tá, quando voltaram, né, que eu tô contando e tal, né? Menino, de novo, a história de Sandra com Janiele. Nossa Senhora. Aí ficou medrado, Natália e Janiele na dispensa. Janiele queria ter saído do programa, gente. Entendeu? Aí elas conversaram. Pediram para ela ter calma, medrado. Vocês têm que ter calma, gente. Aí conversaram com ela, mas olha, conversaram muito com ela. Muito. E elas, olha, adoraram mesmo. Janiele, Sandra, aquilo, falei, essa história não vai acabar nunca. Aí não estão se falando. Aí Medrado virou e falou: deixa para amanhã, vocês conversam com calma, né? Ah, porque ela estava defendendo a Gisele, porque quando eu fui falar no ao vivo, né, que a Gisele falou algumas coisas no ao vivo, né? E aí eu não gostei, que ela se faz de coitada. E olha, eu vou te falar. Ai, pois é. Aí fechou a noite sem falar com ela, né? Não estão se falando. É complicado, viu? Elas tão unidas, né? Aí ela teve uma hora que ela falou pra Natália assim: agora eu entendo porque que o público me mandou aquele vídeo dela com o Gabriel. Aí a Natália não botou fogo, não, entendeu? Não, já tô até amenizar, mas não adiantou, entendeu? Aí, né? Ela, depois de muito tempo, né? Tomou café, tava tomando café até, né? Bebeu uma água e tal, porque ela sentiu, ficou magoada, chorou, Sandra, nada dela. Uma hora que a Sandra falou assim, ai, não quero mais esse papo de mimimi comigo, não. Boa noite, né? Aí, menina, ela tá revoltada, Natália. Ah, eu acho desnecessário vocês ficarem discutindo na frente de todos, né? Porque foi na frente de todo mundo, né? Discussão. Falou, eu acho desnecessário isso. Mas enfim, né?
Aí, né, elas não conversaram, né, foram deitar, né, o Thiago estava muito triste, né, porque eram amigos, né, foram juntos, né, eles criaram laços ali, né, no começo o Bruno ainda tinha o pé atrás com ele também, mas é um cara legal, é um cara legal, né, é um jogo, gente, é um jogo, as pessoas levam muito pro pessoal, né, e a Mariana, né, deu um toque de novo com relação ao negócio de grupo. Mas não adianta, gente, não adianta. A gente viu isso lá no Big Brother, a gente viu isso não sei aonde, continua, tem 20, mais de 20 anos de Big Brother, 14 ou 15 anos de Fazenda e não adianta. O povo faz tudo a mesma coisa. E olha que ali tem gente que já fez outros realities. Não necessariamente Big Brother, não, entendeu? Nem Fazenda, não, tem outros. Tem reality que é só de streaming, entendeu, gente? Tipo Netflix, Amazon, entendeu? Tem muitas também, entendeu? Aí, quer dizer, aí foi isso, gente. Foi isso, e elas discutiram, sabe? Mas discutiram muito. Aí o pessoal, meio que, assim, a Victoria e a Júlia conversaram com a Janiele, né? Que a Janiele é mais, né? E a Natália também, porque assim, elas se exaltaram na hora que ela estava na Berlinda, né? Então o pessoal achou que não precisava ter feito aquilo, mas fizeram, né? E estava com amigos, né? Que pior, bem pior. Pois é, Janelle, né? Falei, poxa, Janelle. Ai, enfim, né? Aí, gente, é isso, sabe? Resumindo, foi isso, né? Aí depois elas conversaram, a Medana conversou, aí ela meio que se acalmou um pouco, mas as duas não estão se falando. Sabe o que que acontece? É, a, a Janiele não entendeu, a Natália também não entendeu, mas a Janiele, como entrou muito mais fixa, né, com a Sandra, sente mais. Aí o que que acontece? Elas não entenderam, até porque na hora da discussão, a Sandra e Davi falam assim, ela não quer andar com vocês. Isso é uma coisa que eu também acho, tá, gente? Eu também acho, sabe? Ela não quer, gente. E a pessoa não quer, qual é o problema também? Se Gisele não quer andar com as meninas, qual é o problema? Né? Ela se sente mais à vontade, mais confortável. Os meninos. E, gente, qual é o problema disso? Nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Quem vê pensa que, né, a gente, pelo amor de Deus, para. Não é assim. A única coisa que eu achei errado foi falar assim, a gente não é monstro. Isso aí ninguém nunca falou, né? Ninguém nunca disse isso. Mas de resto foi exagero. Não tinha necessidade para tanto. Poderia até falar, poxa, você está falando. Ninguém nunca falou isso de vocês, que vocês são monstros, não é nada disso. É claro e óbvio que é, eles sempre foram alvo, até porque isso começou lá na vila. Aí quando subiram, né? Teve esse negócio de vamos nos unir, mas quando chegou ali, a pessoa vai fazendo outras amizades, não tem jeito, isso aí é de praxe, né? E aí o que que acontece? Acabaram não ficando, porque eu sou da vila, vou ficar sempre, né? Teve gente que não, entendeu? Como a Gisele, por exemplo, ela, apesar que o servo veio da vila também, né? Aí, quer dizer, foi um pouco além do necessário, porque assim, gente, é assim, eu acho assim, tá? Eu vou dar minha opinião, sendo muito honesta, muito sincero. Todos nós temos nossos porquês, tá? Cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito, cada um tem o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. Então o que que acontece? Cada um é de um jeito. Eu sempre disse isso aqui. A Gisele tem o jeito dela. Ela tem o jeito dela. Ela não quer fazer amizade com as meninas, tudo bem, gente. Eu acho que só tem que ter respeito para com cada um. Não é porque está numa casa, todo mundo convivendo para ganhar um prêmio de 1 milhão,
que você vai jogar sujo, que você vai ser ignorante. E não precisa isso, né? A gente tem que ter respeito. E isso não é só lá dentro, não, aqui fora também. Não é? A gente tem respeito pelas pessoas e as pessoas para conosco. É recíproco, tem que ser recíproco, né? Então, o que que acontece? Você pode até não concordar com a pessoa, isso faz parte, né? Gisele não é obrigada a concordar com Janiele, não é obrigada a concordar com Natália e vice-versa. A única coisa é que você tem que saber falar com as pessoas. Então, o que que acontece? As pessoas vão levando por ranço, né? As pessoas vão ficando agitadas, vai ficando estressada e vai começando a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e aí começa a ficar o quê? Fica demais. Então é isso, as pessoas não é que não possa falar, não é que não dê, não é isso. Agora você tem que saber falar com as pessoas, né? O Suíta, ele é um cara maravilhoso. O Suíta é um cara maravilhoso, mas ele não joga. O que eu já disse aqui, que é uma pena dele não querer jogar. Ou joga dessa forma, mas não é um jogo, a gente sabe, inteligente. Por quê? Porque é um jogo de se abster. Entendeu? É isso. É um jogo de se abster. E aí o público não curte isso. Eu não curto. Gente que se compromete. Por isso é ruim você ver um Eric saindo, um Bruno saindo. Entendeu? Porque o prêmio um só vai ganhar. E o público vai escolher quem eu acho legal. Aquilo que eu já falei. Eu gosto da história do fulano. Eu vou dar para ele o prêmio. Eu gosto da história da fulana. Eu vou dar para ela. Agora, todo mundo que está interessado em jogar é eliminado, é eliminado. Todo ano é isso, não adianta. Vai eliminando as pessoas que estão ali porque querem realmente estar ali, querem jogar. Aí deixa pessoas que, sabe, não... Infelizmente a gente vê muita gente ali ainda assim. Que surpresa com a decisão da Victoria. Eu achei que ela foi racional e o Murilo não entendeu. A mesma coisa com a Sandra. A Sandra falou, e a Janiele não entendeu. Entendeu? A Janiele levou pro coração e ficou magoada, porque ela acha até porque ela deveria ter tido essa conversa no lugar, elas duas, não com todo mundo, né? É isso também. Mas, de qualquer forma, eu não vi a Sandra falar nenhuma atrocidade. Eu acho que ela deu a opinião dela e todo mundo tem direito a ter sua opinião. E a única coisa, né, é que ela falou de uma forma que a Janiele achou que estava ofendendo ela. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Mas a Sandra só disse o que todo mundo já está calejado de saber. Ela escolheu o lado dela e é isso. Vamos embora. Vamos jogar. É, falar, a gente pode falar com a educação e saber falar. Gente, às vezes a pessoa, né? Não estou dizendo que é para fazer isso, não, tá, gente? Eu estou só dando exemplo. Às vezes a pessoa dá um fora em alguém com tanta educação que o outro nem sabe, nem percebe, nem entende o tamanho da educação que a pessoa fala, do jeito que a pessoa fala, e a outra fica na dúvida, ainda fica assim, será? Sabe aquele negócio que o Suíta fez com o Bruno? Quando o Bruno falou que ele é um bananão, e ele pegou e falou, bom, já que ele me fez de chacota, eu vou retribuir e vou aproveitar do que ele fez para sacanear ele. É isso. Tem que ser inteligente. Como eu falo, o Suíta é uma pena não estar jogando, porque ele é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente, ele é debochado, mas não quer jogar. Quero ver agora, né? Que ele, a Vitória levou ele, né? Que eu falei já para vocês. E o Murilo ficou meio assim, né? Mas eu acho que depois passa, né? Depois passa. Ele deve ter ficado meio chateado. Ele queria ficar sozinho lá no quarto, né? Era isso. Mas enfim, vamos ver como que vai ser. A Victoria já falou, tá, gente? Quem é o alvo dela. Pelo menos agora no começo, tá? Adivinha. Eu dou um doce para vocês adivinharem quem é o alvo de Victoria. E ela falou pra Gi que se eu tivesse se aproximado dela nessa semana seria ela, mas não é ela não, é o Toco. É, ela estava até conversando aí de madrugada com o Suíta, né?
em relação ao topo, né? E vamos ver, né, se vai ser ele mesmo ou até daqui a uma semana mude de ideia, né? Pode acontecer. Então, gente, hoje eu fiz esse resumo rápido, né? Pois aqui demorou um pouquinho, né? Mas eu fiz um resuminho rápido, né? Amanhã não tem nada lá. Vou ver o que a gente pode trazer para vocês de bom, ver se tem alguma coisa boa e interessante, porque amanhã não tem atividade nenhuma. Festa, sábado, né? Domingo, dinâmica, que tem aquelas consequências na votação, né? E aí começa a semana, mas amanhã não tem zero. Mas essa história de Sandra e Janiele, né? Deve se resolver, né? Deve ser. Menino, vocês não sabem, o Janiele queria ir embora, né? Se eu comentei isso com vocês, queria ir embora. Ai, ai, é mole isso. Gente, para, né? Vamos jogar, né? Vamos jogar? Hum. Eu tenho, a única coisa que eu tenho, que eu já tô até assim, ó, gente, juro por Deus, desanimado de olhar, é aquelas plantas. Nossa Senhora, gente, olha. Ai, não mole não. Então tá, gente, muito obrigada por vocês terem assistido, por vocês terem ficado até agora olhando o vídeo. Muito obrigada mesma. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E como eu digo sempre, tem mais. Então, até daqui a pouco, né? Eu espero que tenha coisa para falar para vocês, né? Porque hoje não tem assunto, né? Hoje não tem atividade, na verdade, né? Então, eu espero que saia algum caldo, né? Tá bom? Beijo no coração. E até daqui a pouco.